Olá, sou o professor Manuel Neves. Estou aqui para mostrar como você pode melhorar a nota na competência 1, aquela da gramática, na redação do Enem. Primeiro, quatro são os quesitos aqui, os tipos de desvios. O primeiro são as convenções de escrita, os elementos que te aproximam da língua formal, culta e padrão, tá? Então, você deveria prestar atenção em acentuação, ortografia, separação em sílabas, o uso do hífen e ainda o emprego de maiúsculas e minúsculas. O segundo elemento são os elementos gramaticais, concordância, regência e colocação de pronomes. O terceiro elemento é a unidade do registro. Você deveria escrever na língua culta, formal e padrão. A presença de elementos coloquiais como reduções pra, né, ni, tá? Ou ainda palavras típicas da língua falada, tais como coisa, tá? Através de esses elementos, dizem respeito à escolha de registro e descem a sua nota. Por último, muito cuidado, não use palavra que você não conhece. A escolha vocabular diz respeito à adequação da palavra ao contexto. Se você tiver dúvida acerca do significado de uma palavra, use um sinônimo. Quando você usar uma palavra fora do contexto, essa palavra empregada de forma inadequada, ela vai ser contada como erro na competência 1. Os corretores vão analisar na competência 1 mais do que os erros. Eles vão ficar muito preocupados com a estrutura da sua frase. Quanto melhor a estrutura, mais alta será a sua nota. Manuel, o que é a estrutura da frase? Sujeito, verbo e complemento. As frases que são enunciados, são sequências de palavras que começam com inicial maiúscula, terminam com ponto final e tem sentido completo. Tá? As frases devem ter sujeito, verbo e complemento. Então, dá para imaginar que uma frase incompleta vai levar à perda de pontos. Em geral, o menino não põe o sujeito, tá? Ou a frase truncada. Seria melhor você usar frases na ordem direta, com sujeito, verbo e complemento. Quanto mais fluida a leitura, quanto mais fácil de ler o seu texto, mais alta a sua nota. Eu trouxe agora um compilado de tipos de erro que descem a sua nota. Primeiro, eu trouxe aqui um fragmento de um texto de aluno. Essa oferta ensino da Libras faz uso de recursos de tecnologia assistiva, que ampliar as habilidades funcionais dos estudantes. Aqui eu destaco a forma ampliar. É um verbo não conjugado, um verbo no infinitivo. Tá? Aqui, recursos de tecnologia assistiva ampliam as habilidades. O sujeito de ampliar é recursos de tecnologia assistiva. Recursos ampliam as habilidades. O desconhecimento da conjugação verbal, tá? Ou a não conexão do sujeito com recurso de tecnologia assistiva, com o verbo ampliar, esse desconhecimento mostra para o corretor que o aluno não domina a estrutura frasal e, obviamente, isso é motivo para a perda de ponto. Então, muito importante a conjugação aí adequada dos verbos, a concordância. Duas hipóteses de correção, tá? Poderia ser que ampliam ou que podem ampliar. Tá? Análise. A forma verbal ampliar no infinitivo tem por sujeito relativo que está retomando recursos de tecnologia assistiva. Recursos de tecnologia assistiva. Por isso, recursos ampliam ou recursos podem ampliar. Segundo fragmento com problema. Vale a pena lembrar que o único jeito de acabar com esse preconceito é lutar pelo direito do próximo. E assim podemos ajudá-los a enfrentar esses tipos de problemas que infelizmente a sociedade impõe. Aqui, houve, tá? Faltou, aliás, não houve o acento agudo no E. Não é uma conjunção aditiva, é um verbo. Ah, mas não, acho que ele esqueceu. Na verdade, ele esqueceu 3 vezes. É na linha 1, depois ele esqueceu o acento em próximo e depois em ajudá-los. 40 pontos de imediato. Esse aluno que escreveu esse fragmento aqui, ele não domina a acentuação. Por isso, a nota dele cai. Então, um problema aqui é a indistinção entre forma verbal, o verbo e a conjunção. A falta de acento interfere na estrutura sintática. Na verdade, deveria ser um verbo e parece que é uma conjunção.
Tá? Então, falei da concordância e ainda da acentuação ou de estruturas sintáticas problemáticas. O terceiro fragmento com problema que eu trouxe foi este aqui. Criança com surdez, em algum momento, não se sente parte da turma, dificultando assim o aprendizado e a adaptação em sala de aula. Aqui, esse tipo de erro, tá? Chama-se frase fragmentada. Na verdade, a segunda estrutura, dificultando assim o aprendizado e adaptação em sala de aula, não é uma frase. Não tem sujeito, verbo e complemento. Tá? Esse tipo de erro aproxima o aluno da nota 120. Manuel, como corrigir? Põe uma vírgula depois de turma, uma vírgula depois de dificultando e uma vírgula depois de assim. Ficaria assim, criança com surdez em algum momento não se sente parte da turma, vírgula, dificultando, vírgula, assim, vírgula, o aprendizado e adaptação em sala de aula. Manuel, por que é um erro muito sério? Porque ele mostra para o corretor que você não domina a estrutura da frase da língua portuguesa, sujeito, verbo e complemento. Mais um problema que muito grave em pleno século XXI, ponto final. O aluno que escreveu isso, ele não tem noção do que é frase. Isso é uma adjunta adverbial deslocado, indica tempo, ele deveria usar uma vírgula. Então o corretor vai prestar muita atenção na estrutura das frases que você constrói. Tá? Relativo aos desafios, mais um fragmento para a formação educacional de surdos no Brasil, é possível afirmar que a maioria dos cidadãos surdos brasileiros não possuem a assistência que deveria para uma educação melhor, visto que através da falta de conhecimento das famílias, mas também é de projetos educacionais. Existem vários problemas. Eu destaquei aqui uma frase incompleta, que está em negrito, visto que através da falta de conhecimento das famílias, mas também a de projetos educacionais. Não faz sentido, tá? Não mesmo. Uma hipótese de correção seria você colocar uma vírgula antes do visto que, tá? Que é um articulador causal. Mas mesmo assim, a sequência que vem depois, através da falta de conhecimento das famílias, eu corrigiria desse jeito. E de projetos ou acerca dos projetos educacionais. Quando as frases forem fragmentadas, tá? Quando as frases forem mal articuladas, o corretor vai tirar ponto. Manuel, o que eu posso fazer? Você pode construir frases na ordem direta, com sujeito, verbo e complemento. Tá? Fazer redações, 2 ou 3 por semana, levar para os corretores, ler bons jornais. Tá? Na verdade, jornal de papel ninguém lê, mas ler sites como o UOL, Jornal como Folha de São Paulo, G1, tá? El País. Os textos de boa qualidade vão auxiliar na percepção da estrutura sintática e podem, obviamente, impactar positivamente a sua escrita. A correção aqui, obviamente, uma vírgula antes de visto que e uma reestruturação da sequência que vem na antepenúltima linha do fragmento. É dever do Estado que tenham a sua vida em paz e sem problemas nenhum. Cada pessoa com deficiência tem direito de correr atrás e batalhar. Aqui, o problema ainda diz respeito à estrutura sintática. Depois da palavra nenhum, deveria haver um ponto final, porque é um raciocínio que se fecha. Cada raciocínio aqui equivale a uma frase. Cada pessoa com deficiência tem direito. Isso é um outro raciocínio. Então, deveria ser outra frase. O menino não domina a pontuação e, por isso, vai perder bastantes pontos, infelizmente. A correção, obviamente, é ponto final depois de nenhum. Pelo amor de Deus, correr atrás e batalhar são expressões da língua falada que devem ser evitadas numa situação de prova, como é o caso da redação do Enem. Um resumo, eu trouxe nesta última lâmina os problemas mais graves na escrita que vão deixar a sua redação no nível 3. Com esses problemas, sua nota será 120. Então é importante conhecer os problemas para poder corrigi-los ou eliminar os problemas, obviamente. Primeiro, frase incompleta, tá? Sem sujeito ou sem complemento. Eu poderia até chamar de frase fragmentada. As frases incompletas, quanto mais houver frases incompletas, mais perto de 120 será a sua nota. Então, o que você pode fazer? Escrever, corrigir redações, tá? Fazer resumos de textos de boa qualidade que aparecem em portais como o El País, o UOL, tá?
tá? G1globo.com. Frase fragmentada é muito perigoso. Na verdade, mantenha a nota em 120 ou até mesmo leva para 80. Destaco ainda a vírgula, tá? Na língua portuguesa, nós escrevemos sujeito, verbo e complemento, tá? E não se separa sujeito de verbo por vírgula, nem verbo de complemento. Então, a presença de vírgula dentro dessas estruturas aí frasais, separando sujeito de verbo ou verbo de complemento, certamente vai deixar a sua nota lá embaixo, 120. Por último, muita atenção, quando houver 3 ou 4 incidências, 4 erros de vírgula, você vai ficar em 120. 3 ou 4 erros de crase, a gente não usa muita crase na redação, bem pouco, tá? Erros de preposição, tá? De regência, de concordância ou acentuação. O que é grave é a reincidência, tá? Pode até haver 1 ou 2. Manuel, o que eu posso fazer? Uma dica, que eu não gosto da palavra dica, mas a dica seria você pedir a alguém que é um amigo seu, um colega, um crush, tá? Para poder digitar textos desses portais que eu indiquei, UOL, G1, nada de WhatsApp, pelo amor de Deus, nem de rede social. Vamos fazer algo sério. Daí a pessoa digitaria e retiraria as vírgulas, e você ia virgular e corrigir com o monitor o professor. Digitaria seu problema, digamos que é regência, e tiraria as preposições. Você ia preencher aí as preposições e discutir com um monitor ou professor. O que interessa é que os corretores vão prestar muita atenção na estrutura da frase, nas frases completas, não fragmentadas, no uso da vírgula e ainda nesses elementos últimos, crase, regência, concordância e acentuação. Espero haver ajudado. Se você gostou, dê um joinha, inscreve-se aí no canal, tá? Grande abraço e bons estudos.